proclamar o Evangelho. João Batista, ele estava na Judéia, no Rio Jordão, depois da sua mensagem, a mensagem verdadeira, o Evangelho que salva, é o verdadeiro Evangelho que aproxima eu e você do céu. Jesus chega agora na Judéia, vai até Jordão, sabendo das obras de João Batista. Jesus vai lá para ser batizado por João Batista. E eu estava estudando, mas por que Jesus foi até João Batista para ser batizado? Porém que João Batista estava pregando uma mensagem, e porém ele estava afirmando com as suas palavras que ele estava saindo da sua boca, proclamando o Evangelho, aleluia, que quando ele viu Jesus se aproximando até ele, aquele Jordão, aleluia, ele fala: eu batizo com água, mas aquele que vem após a mim batiza com fogo. Jesus não tinha pecado, mas porque ele foi batizado por João Batista no Jordão? Primeiro, para depois que Jesus começasse a pregar o Evangelho, alguns fariseus religiosos pudessem apontar e falar: você está pregando aqui, mas João Batista também pregou e batizou, e você foi batizado por quem? Então, porém, para Jesus cumprir a palavra, a justiça, ele vai para ser batizado por João Batista, para que ninguém acusasse de nada no seu ministério. Se até o próprio Jesus, ele teve essa preocupação de obedecer a palavra do Pai, se o próprio Jesus foi para ser batizado pelo homem, isso não mostra que Jesus também estava para servir e ser servido também. Aí João Batista, sem entender, como pode eu batizar você, que eu não sou digno de desatar a minha sandália? João Batista agora, quando vê Jesus, ele se sente pequeno. Isso é bom para quem está começando agora na caminhada, para aquele que quer exercer seu ministério. Não perder a humildade, sempre reconhecer: você está pregando, você está cantando, aleluia, mas a graça não vem de ti, vem do Senhor. E João Batista, ele tinha essa certeza que Jesus é aquele que salvava, que perdoava. Aí, Jesus olhando para João Batista: deixa para que nós possamos cumprir a palavra da justiça. E logo João Batista ser batizado Jesus nas águas, desce uma pomba do céu, aleluia, semelhante à pomba do Espírito Santo. Foi lindo o batismo de Jesus, porque, aleluia, o Pai e o Filho e o Espírito Santo fez presente. Aí quando Jesus agora, por ser batizado, inicia seu ministério com 30 anos de idade. Na cultura dos judeus, dos religiosos, eles acreditavam que 30 anos de idade seria a idade que o homem amadurecia. Então aprendemos que Jesus, ele esperou há muito tempo para iniciar seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus, em Mateus capítulo 3, ele vai agora andar na sua jornada, porque não é fácil aquele que quer levar Cristo. Tem lugares que você tem que estar preparado para levar a palavra. Jesus agora, ele vai levar a sério tanto o seu ministério, que nós aprendemos que Jesus agora, ele ora. Aprendemos que Jesus agora vai consagrar a sua vida. Mas por que Jesus jejuou? Porque ele sabia
queria pregar a palavra, mas também ele ia libertar o povo e expulsar demônios. Jesus também orou e jejuou para vencer a carne, para vencer a tentação. E se você que está aqui nessa noite, pelo menos você não orar, se esforçar, pelo menos você não tirar sequer um dia da semana para você consagrar, tem área da sua vida que o inimigo não vai sair. Tem área da sua vida que a tentação vai vir de toda a carne, de todo homem, principalmente aquele que está na presença de Deus. As tentações vêm, mas a vencermos a tentação, aleluia, é na oração. Vencermos a tentação é no jejum. E agora Jesus vai sendo levado. Jesus não pediu para ser levado pelo deserto. E quando ele está caminhando no deserto, imagine Jesus agora, o sol quente no deserto ali. Imagine Jesus andando naquele deserto lá, com sede, fraco, caminhando, querendo achar até uma água para beber. Aí de repente o diabo está vendo ali, observando, porque o diabo ele observou Jesus. O diabo ele nos observa. Você acha que ele nos observa? Observa. Então o diabo estava lá observando Jesus. E quando Jesus está na caminhada, andando naquele deserto, o diabo aparece para Jesus, mas não fala que é o diabo. O diabo tentou enganar Jesus. O diabo duvidou que Jesus era filho de Deus. Quando o diabo chega até Jesus, ele logo começa até mesmo duvidar daquilo que Jesus foi chamado. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. O diabo sabia quem era Jesus. E fala a Bíblia Sagrada que o diabo disse: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas por que o diabo falou essas palavras? Para mexer com Jesus, para que Jesus fizesse aquilo que o diabo estava mandando. Só que Jesus conhecia a palavra. Jesus estava com a visão aberta. Ele não estava com a visão aberta como uma pessoa humana. Jesus estava, irmão, ali 100% no Espírito. Jesus estava andando, aleluia, guiado pelo Espírito de Deus. Enquanto nós somos guiados por Deus, nós podemos até errar, nós podemos até ser enganados, mas quando nós andamos com